Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, com essas correções, você vai poder aprender com o texto de outras pessoas a melhorar o seu texto também. E se você quiser participar dessa iniciativa, assim como o Danilo participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é rápido e é gratuito. Então participa também dessa iniciativa do canal. O tema que o Danilo trouxe hoje para a gente estudar e entender como que a gente pode melhorar a sua redação é a questão do suicídio entre os jovens, que é um tema pouco debatido na sociedade brasileira. Então vamos ver como que ele abordou esse tema e depois a gente vai ver como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. No livro O Vendedor de Sonhos, escrito pelo escritor e psiquiatra Augusto Cury, narra a história de um personagem, protagonista da trama chamado Júlio César, o qual perdeu o sentido de viver e tenta suicídio. Entretanto, muitos não deram a devida importância, porém, com a ajuda de um homem desconhecido, ele encontra novamente o sentido de viver. Infelizmente, de maneira análoga, esse problema não ocorre apenas na ficção, mas também na realidade brasileira, principalmente entre os jovens. Contudo, o autocídio entre a juventude é pouco discutido, justamente pelos preconceitos e falta de informação. De acordo com o psiquiatra Augusto Cury, quem tira a sua vida não quer tirá-la, mas executar a sua dor. Ou seja, as pessoas cometem suicídio porque não aguentam mais suas aflições que encaram na vida. Entretanto, muitas pessoas têm preconceito com os suicidas e deduzem que o desejo de tirar sua própria vida é para os fracos e acabam negligenciando a atenção com os sofredores de transtorno mental, levando-os a uma situação mais delicada. Além do mais, o desemprego aumenta a probabilidade de suicídio decorrentes de álcool, pois lhe falta uma esperança para estruturar financeiramente e encontram dificuldade em se enquadrar no ambiente social. Outro assim, com a terceira revolução industrial, a área tecnológica teve um grande avanço. Porém, infelizmente, mesmo com esse salto, o suicídio entre os jovens é um tema pouco debatido, porque há falta de informação ao povo brasileiro. E para a concretização do que foi supracitado, a imprensa não fala sobre autocídio, mas com o jogo da baleia azul, desafios para tirar sua própria vida, esse estado de inércia foi alterado. Logo, é notória que o suicídio entre os jovens é uma questão pouco discutida no Brasil. Evidenciam-se, portanto, que medidas são necessárias para solucionar esse impasse. O Ministério da Saúde deve conscientizar a população de todos os setores por meio de campanhas publicitárias e distribuição de panfletos, a fim de deixar todos informados sobre o problema abordado. Ademais, o Poder Legislativo poderia criar uma lei para punir os preconceituosos com os suicidas. Dessa forma, quebraria a falta de informação e preconceito, ajudando a abrir caminhos para as pessoas encontrarem novamente o encanto de viver, como aconteceu no livro O Vendedor de Sonhos. Agora, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, a gente está aqui no documento onde eu tenho os meus comentários divididos em 3 cores. Em vermelho, aquelas partes do parágrafo que podem ser melhoradas. Em verde, as minhas sugestões para a gente alterar justamente essas partes. Em azul, as partes das partes do parágrafo ficaram bem feitas, que você também pode se inspirar para reproduzir nas suas redações. Então, se você quiser receber esse documento com todos esses comentários, além da nota competência por competência e um plano personalizado para melhorar esses erros que estão nessa redação, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você receber esse documento, você também vai receber a programação semanal dos vídeos para você não perder nenhum conteúdo que a gente está produzindo aqui no canal. Então vamos ver o que eu coloquei para esse primeiro parágrafo de introdução. O que será que a gente pode aprender com esse parágrafo de introdução para você também reproduzir nas suas futuras redações? Então, em azul aí são as partes desse parágrafo que foram bem estruturadas, que cumpriram com a função frente à redação. Então, a nossa introdução, ela de maneira genérica, ela tem a função de 2 coisas principais: contextualizar a nossa discussão e mostrar qual é o nosso posicionamento. Então, a contextualização leva esse mesmo nome, contextualização, e mostrar o nosso posicionamento leva o nome de tese. Então, o Danilo aqui, ele colocou muitos desses elementos e vamos ver como é que você pode se inspirar nessa introdução para fazer a sua. Aqui na primeira linha, ele coloca O Vendedor de Sonhos, que é um livro, ou seja, demonstrando um repertório sociocultural no momento de fazer a sua contextualização, e depois, logo depois de fazer a sua contextualização, ele faz uma elaboração, ou seja, ele não fala simplesmente que houve o livro Vendedor de Sonhos
e simplesmente começa a falar do tema. Ele explica o que é esse livro, O Vendedor de Sonhos, qual é o enredo. Isso é muito importante. Você nunca vai colocar na sua redação simplesmente a referência sem explicação. Isso parece óbvio, mas muitas pessoas simplesmente colocam a ideia e começam a falar sobre o tema e não estabelecem, de certa maneira, qual é a elaboração daquilo que elas acabaram de dizer. E ele, inclusive, faz isso, e você também pode se inspirar. Ele faz a ligação entre o repertório sociocultural e o tema. Quando ele fala de maneira análoga, ou seja, de maneira semelhante, esse problema não ocorre apenas na ficção, mas também na realidade brasileira. Ou seja, ele faz uma transição entre o repertório sociocultural, que começa o texto, com o tema propriamente dito, que é a questão do suicídio, principalmente entre os jovens. E ele termina esse parágrafo de introdução com o último elemento, que é a apresentação da tese, ou seja, é a apresentação do nosso posicionamento frente ao tema. Então a gente tem que o tema central, o problema central dessa discussão, que o autocídio, o suicídio na juventude é pouco discutido. Agora, por que ele é pouco discutido? Ele mostra que o primeiro motivo por que isso ocorre é o preconceito, e o segundo motivo é que existe a falta de informação. Então, ele aí esse parágrafo cumpre com o objetivo dele frente à introdução, né, frente à redação, que é contextualizar e apresentar o tema junto com o posicionamento. Então, se você muitas vezes se sente que você tem uma dificuldade muito grande de começar suas redações, é porque talvez você não saiba o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que falar sobre o tema, só que você não ter essa noção clara desses elementos pode contribuir para você travar de início. Então, sempre tenha isso em mente. Você tem que contextualizar o tema e você tem que apresentar o seu posicionamento. Sabendo disso, todo o resto fica muito mais fácil. Agora, o que a gente pode melhorar nesse parágrafo? O que está inadequado que a gente mudaria? Ele começa falando sobre o no livro escrito e depois fala no livro, e se a gente tirar isso que está entre vírgulas, no livro narra a história, isso está inadequado. Seria o livro narra a história de um personagem. Então a gente teria que fazer essa adequação. E essa vírgula depois de o livro, ela não existe, porque na verdade você não tem um motivo para você colocar uma vírgula, você não está fazendo uma explicação, você não está fazendo uma concessão, você não tem um objetivo de inserir essa vírgula, por isso que eu coloquei um parêntese para a gente tirar. O livro Vendedor de Sonhos, e aí sim existe uma explicação, que é a elaboração que eu coloquei, escrito pelo... Aí eu sugeri que a gente cortasse escritor, fica uma coisa repetitiva, escrito pelo escritor. Sempre tente substituir na sua redação termos. E se você acha que você não está encontrando, deixa ele quietinho no seu rascunho, e depois, quando você for passar para o papel, você substitui com um substantivo, para você vencer essa etapa e continuar elaborando seu texto, para que aquilo você não trave ali e você consiga elaborar sua redação. Então, escrito pelo escritor, corta escritor, e psiquiatra Augusto Cury narra a história, e essa crase não existe. Narra a história, narra não é narrar, não é um verbo transitivo indireto, narra alguma coisa. Então, narra a história, não tem crase. E aí a gente segue pontuando ainda o que está em vermelho, e você vê que depois de elaboração em azul, eu coloquei o quê? Eu risquei toda essa frase. Por quê? Uma coisa que você tem que levar sempre para a sua redação. Você sempre tem que se perguntar se o que você está escrevendo tem algum sentido para a redação. O que eu estou falando agrega para a redação? Porque assim, é a postura minimalista. Você quer escrever o menos possível para você passar a sua mensagem. Não vem com essa de que tem que encher linguiça, que tem que escrever, tem que fazer 30 linhas. Não. Se você passa a sua mensagem em 25 linhas e você cumpre todos os quesitos da redação, arrasou. Agora, você falar coisas desnecessárias, você vê que essa frase toda, ela elabora muito mais do que é necessário para a gente entender qual é a relação do vendedor de sonhos com o tema. Então, existe um limite do que é o bom senso da elaboração de um repertório sociocultural. Então, se você quer falar sobre um livro, fale minimamente o que você precisa dizer para você conseguir estabelecer o link. Então, se a história fala de um personagem que perdeu o sentido da vida e tenta suicídio, a gente já pode parar por aí, porque a gente já entendeu a temática desse enredo. Agora, continuar falando que encontra um homem desconhecido e encontra novamente o sentido de viver, se a gente não vai retomar esse homem desconhecido ao longo do texto, isso perde sentido de existir. Então, sempre fique atento a isso na sua redação, se aquilo que você está dizendo pode ser substituído ou descartado.
E aí segue, infelizmente, de maneira análoga, e aí esse infelizmente é um tom muito subjetivo e que ele não é muito bem-vindo, muito bem visto na redação dissertativa, que tem essa característica de ser denotativa, de ser afastada, impessoal. Então, se isso é uma característica que é considerada uma qualidade do texto, coisas que vão de encontro com essa característica, como infelizmente, a gente tem que tentar evitar. E aí a gente fecha o que há de equívoco, né, ou há de erro nesse parágrafo, e a gente vai para a última parte, a última linha que eu coloco aí. Boa introdução dos meus comentários. Eu não tenho nenhuma sugestão para mudar alguma coisa, fora esses erros de estrutura. Eu achei que a introdução cumpriu o seu papel e ela foi uma estrutura bem feita, que no máximo que eu colocaria de anotação, né, para ser melhor ainda esse parágrafo, seria uma questão de evitar a repetição. Então, se você tem algum desses erros, se você identificou alguma dessas dificuldades no seu texto e que foram encontradas nessa redação que a gente está corrigindo, você tem aí a faca e o queijo na mão para melhorar e mudar esses erros que você comete. Agora, o que a gente pode aprender com o próximo parágrafo de argumentação? De acordo com o psiquiatra, e aí ele começa, e antes da gente se ater a isso que está escrito, vamos ver o que a gente tem de positivo nesse parágrafo para você também reproduzir nas suas próximas redações. Então você vê que aí o parágrafo tem entre parênteses colocado tópico frasal 1. Ou seja, o tópico frasal, se você não sabe, é a ideia central de um problema, é a ideia central de um argumento. Então, se lá na tese, que foi o posicionamento central do parágrafo, da redação, foi dito que o problema central do suicídio ser pouco discutido se relaciona, em parte, aos preconceitos, o tópico frasal vai ser, de certa maneira, um aprofundamento desse posicionamento. Então, por que isso é verdade? Por que isso acontece na prática? Que outras áreas do conhecimento você pode trazer para embasar essa ideia? Então, esses são questionamentos que você sempre tem que trazer na sua redação. E aqui ele se apresenta da seguinte forma, que muitas pessoas têm preconceito, que deduzem que o direito de tirar a própria vida é para fracos, ou seja, existe um imaginário social em relação a essa decisão, e que isso representa um preconceito, que muitas vezes essas decisões elas estão camufladas ou existem muitas outras coisas por trás dessa decisão que no ato de considerar alguém fraco não são consideradas, né? Não são pensadas. E aí o tópico frasal vai nesse sentido. Agora, o que deixou a desejar nesse parágrafo? Esse parágrafo, e aí a gente pode analisar em vermelho, logo depois do tópico frasal existe uma frase que eu cortei porque eu achei que ela não agregou. E antes de a gente chegar nessa frase, o argumento ele precisa ter algumas partes, assim como a gente avaliou na introdução e que você tem que se inspirar também, o argumento também tem suas partes. Então, assim como qualquer história, existe um início, um meio e um fim. Então, se a redação ela é composta por um início, que é a introdução, um meio, que é a argumentação, e um fim, que é a conclusão, o argumento segue o mesmo princípio. O argumento ele começa por uma ideia central, que é o tópico frasal. Ele tem um meio, que é o argumento em si, é o embasamento, é você trazer um repertório externo, um repertório sociocultural para embasar aquilo que você está dizendo. E tem um fim, um fechamento, que é a conclusão, que são as consequências daquele problema que aquele tópico frasal está falando. Então, isso é o entendimento básico de uma argumentação. E o que esse parágrafo deixou a desejar, e você vai notar isso conforme a gente for lendo, que essa organização de início, meio e fim não ficou clara. Então a gente tem aí um tópico frasal no meio do parágrafo, o que já é uma coisa que não que a gente não possa ter, mas que muitas vezes é mais fácil de acompanhar o raciocínio se o tópico frasal é a primeira coisa que vem no seu argumento. E aí você vê que esse parágrafo, nas suas primeiras linhas, fala de novo do Augusto Cury. E aí eu marco que é repetitivo. Ou seja, tudo que isso que tá em verde, na verdade, não devia estar começando o parágrafo, mas sim estar utilizando para embasar por que existe esse preconceito. Se o parágrafo de argumentação ele é composto por 3 partes, que nem eu acabei de falar, e o tópico frasal precisa de um embasamento, que é o meio do caminho, e esse embasamento poderia usar como exemplo a questão do Augusto Cury, a citação e uma justificativa, isso deveria vir depois da ideia central. Entende? Você precisa reorganizar sempre as suas ideias. Vem primeiro a ideia central, depois vem o embasamento, depois vem o fechamento do raciocínio. E você percebe que aqui nesse parágrafo acontece justamente o oposto. E por isso que ele fica confuso, por isso que ele fica, de certa maneira, mal escrito. Então, o que a gente pode melhorar nesse parágrafo? Em relação a essa primeira frase,
o Augusto Cury de novo sendo citado, fica uma coisa repetitiva, e ele representa o repertório externo, e eu coloquei que esse repertório externo poderia vir depois, ou seja, você vê que na linha abaixo do tópico frasal vem embasamento, depois repertório externo Augusto Cury, ou seja, eu modifiquei a posição dessa frase, porque faz muito mais sentido aquilo que eu disse, você dizer a sua ideia central e depois você embasar o que você está dizendo. E sempre nesse sentido de embasar, trazer o repertório externo, o embasamento, já que a gente já falou dele, a gente explica. O embasamento nada mais é você aprofundar por que aquilo que você está dizendo no tópico frasal existe, por que aquilo que acontece. No caso, por que existe esse imaginário social que as pessoas que vão cometer suicídio são fracas? Por que isso acontece? Então, estabelecer essa relação de embasamento, de profundidade, isso é muito benéfico e vai ao encontro do que é o ideal de uma argumentação, que é você aumentar gradualmente a complexidade. Então você traz uma ideia e você vai elaborando por que aquela ideia faz sentido. E você vê que a falta de organização compromete o andar desse raciocínio. Então aí, tanto com frases desnecessárias como essa ao lado de tópico frasal 1, que eu risquei, como também pela sobreposição de ideias. Você vê que no final desse parágrafo pode ser uma coisa que às vezes você faça nos seus parágrafos também, em que você quer falar de tantas coisas que você acaba não falando de nenhuma. Você até escreve, mas por você não aprofundar aquilo que você está dizendo, isso é uma coisa ruim para o parágrafo da redação do Enem. Porque o objetivo é que tudo que você fale seja elaborado, seja aprofundado. Então você vê que no último parágrafo de redação, do argumento, né, nas últimas linhas desse parágrafo, a gente tem, além do mais, do desemprego, e vem várias ideias que, na verdade, não fazem menção ao problema central. Qual que é o problema central? Você sabe, a gente falou lá na tese. O problema central é preconceito. Como é que desemprego tem a ver com preconceito? E aí, álcool e dificuldade financeira, o que isso tudo tem a ver com a ideia central do parágrafo, que é preconceito? Então, tudo isso que eu coloquei em vermelho, desde além do mais até ambiente social, isso pode ser descartado, pode ser riscado, porque isso não agrega ao raciocínio central, que é a questão do preconceito. Então, mais uma coisa para você aprender com esse parágrafo. Você sempre tem que ter uma postura de análise se você está falando mais do que você precisa. A gente aprendeu isso na introdução, de você riscar frases desnecessárias. E também se aquilo que você está dizendo está sendo elaborado. No caso aqui, o que seria muito melhor de se fazer? Pegar esse tópico frasal, passar para a primeira parte do parágrafo, então começar a falar que muitas pessoas têm preconceito com suicidas, trazer um embasamento de por que isso acontece, por que isso existe. Em seguida, trazer a ideia do Augusto Cury, falando que as pessoas não aguentam mais suas aflições, enfim. Ou então utilizar um outro repertório externo para evitar ficar repetitivo. E por último, fechar o raciocínio de quais as repercussões desse problema do preconceito, quais as consequências na prática desse problema. Porque uma coisa que você sempre tem que olhar na sua argumentação é: será que a minha argumentação está fazendo menção ao tema que eu estou discutindo? Pode parecer óbvio, mas às vezes você traz um repertório externo, traz um filósofo, traz alguma coisa para tentar dar força à sua argumentação, e a pessoa termina de ler o parágrafo e ela não consegue estabelecer um link entre uma coisa e outra, entre a pessoa que você trouxe para dar força ao seu argumento e a discussão que você está fazendo. Por isso eu sempre incentivo muito que você coloque na sua argumentação um link prático, um exemplo, que vai justamente estreitar essa relação do que você está dizendo com a realidade prática daquele tema. Então, frente a todas essas coisas, o que a gente aprendeu com esse parágrafo? A gente precisa sempre organizar o nosso raciocínio, que o raciocínio tem um início, meio e fim, e que a gente precisa sempre eliminar coisas que não são pertinentes ou que não acrescentam ao nosso raciocínio. Então, vamos ver o que a gente pode aprender com o segundo parágrafo de argumentação. Outro assim, e aí eu já pontuo como coisas positivas nesse parágrafo, que ele começa com um conectivo, e você vê que o conectivo ele não existe no primeiro parágrafo de argumentação. Então você vê que isso já era uma coisa que poderia ser inserida. Sempre o conectivo é uma coisa bem-vinda. O conectivo ele é a estrutura que une as partes do seu texto. É a estrutura que vai dar força a algumas ideias e fraqueza a outras ideias. São os conectivos que vão introduzir que uma ideia é mais forte e outra é mais fraca, que você tem que pensar por aqui e não por ali. Os conectivos é que vão dar esse direcionamento e essa ligação
para as suas estruturas. E aqui, como primeiro ponto positivo desse parágrafo, é o outro assim, dando essa ideia que existe um problema por uma causa, além de outra causa, duas coisas que se somam, e aí foi colocado aqui o outro assim. Também, como outro ponto positivo ainda nesse parágrafo, é a questão da terceira revolução industrial, ou seja, um repertório externo mostrando que há um conhecimento aprofundado sobre o tema, sobre essa questão da área tecnológica, mostrando relação com outras áreas do conhecimento. E ainda por último, ponto positivo dessa análise textual desse parágrafo é que existe uma exemplificação. Ele fala sobre a questão do baleia azul, dos desafios, do jogo, daquele jogo que estimula as pessoas a tirar as suas próprias vidas. Então, assim, ele traz para a realidade aquilo que eu acabei de falar no parágrafo anterior. Ou seja, sempre que você puder trazer um exemplo, uma realidade prática, para um lado prático para a sua discussão, o seu argumento vai ter muito mais força. Então, frente a essas questões, vamos analisar o que pode ser melhorado, substituído nesse parágrafo de argumentação. Então você vê que aí na segunda linha, eu já marco essa questão de uma frase que volta naquela questão da subjetividade, né? Infelizmente, mesmo com esse salto, que beira aí a informalidade, porque mesmo com esse salto é extremamente informal, coloquial. A gente sempre tem que pensar, e você sempre tem, se você estiver na dúvida se você coloca uma expressão ou não, se pergunte, essa expressão eu posso usar literalmente? Ou seja, tem um salto envolvido? Alguém pulou? Alguma coisa pulou? Não. Então, se você não tem esse viés denotativo, objetivo, se não tem esse aspecto literal, talvez você tenha que ter um cuidado em usar, porque pode dar essa sensação de informalidade. Então, seguindo ainda, né, nessa análise do que há de incorreto, né, o que poderia ser substituído, aí na quarta linha você tem para a caracterização do que foi supracitado. E aí você vê que isso é uma coisa muito ruim de ser utilizada no parágrafo e no texto como um todo, essa questão de você fazer menção ao seu próprio texto. As pessoas geralmente usam, e talvez você até possa ter usado nas suas redações, na conclusão principalmente, em face do exposto, como dito anteriormente, como supracitado, entende? Esse tipo de referência não é uma coisa bem-vinda. E aí eu marquei isso para você também se atentar e aprender e não cometer mais esse tipo de erro. E aí vamos analisar mais essa questão da compreensão do parágrafo. Então a gente tem uma tese que fala que o problema central é que a questão do suicídio é um tema pouco debatido e que isso acontece por conta de preconceito e por uma questão, como a gente colocou aqui, de falta de informação. Então esse segundo parágrafo, o que é esperado? A gente também tem que saber o que o corretor espera da gente. É esperado que você fale sobre o segundo problema. Nesse caso, é esperado que a gente fale por que existe falta de informação, aprofundar essa problemática. Então, o parágrafo dá um indício que essa problemática ela se insere na terceira revolução industrial, em que a área tecnológica teve um grande avanço. Porém, esse avanço foi desacompanhado do debate, da promoção do debate. Só que isso não fica exatamente bem escrito, ou seja, o suicídio entre os jovens é tema pouco debatido. Ou seja, isso faz menção a essa questão da falta de informação, mas isso não é aprofundado em uma relação clara entre a área tecnológica e ser pouco debatido. Por que existe esse conflito? E aí isso fica no ar. E aí a gente continuaria para explicar por que esse conflito existe. E aí eu dei a sugestão nessas duas barras, e essas duas barras elas acompanham ao longo de todo o parágrafo, como você pode ter percebido, e elas representam a minha sugestão de, naquelas duas barras, a gente colocar um ponto e começar um outro período, para que o período não fique muito longo e fique mais agradável a leitura. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar no parágrafo anterior. Mas em relação a esse parágrafo, então aí depois do tópico frasal número 2, ou seja, que a questão é da área tecnológica, do tema ser pouco debatido, de ter pouca informação, eu sugiro que se coloque um ponto para que a gente dê aquela respirada e a frase fique agradável de ser lida, o raciocínio fique pontuado e comece um outro período começando com uma maneira de referenciar aquilo que foi dito anteriormente. E isso porque, então, é uma maneira de você conectar as suas frases, e isso é muito valorizado nas competências do Enem, principalmente em relação à questão da coesão. Então, fique atento a isso também. Então, isso porque, ou seja, isso acontece pelos motivos que eu vou falar agora. Isso porque há falta de informação ao brasileiro. E aí, essa informação ela fica pairando no ar, ou seja,
ela não tem um embasamento, não tem um aprofundamento, e eu sugiro que seja feito. Então, sempre que você também estiver fazendo a sua redação e você se deparar com uma frase que, na verdade, você sabe o porquê, por que acontece. Muitas vezes você está escrevendo uma redação e você está dizendo, tá, mas isso aqui é óbvio, todo mundo sabe por que isso acontece, todo mundo entende por que essa situação existe, mas o dito precisa ser dito, você não pode contar com o aspecto subjetivo da coisa. E isso é uma coisa muito comum. Ah, mas eu quis dizer isso. Não torça para que as pessoas entendam o que você queria dizer. Escreva e isso vai ficar assim, não tem como você dizer que o que você queria dizer não está escrito. Então, escreva sempre, não deixe nada aberto à interpretação. Então, retomando isso, porque a falta de informação ao povo brasileiro, e carece de um aprofundamento, eu não sei de onde vem essa informação, por que foi dito isso, e aí eu dei a sugestão de começar um outro período, ou seja, trazendo o aspecto para a realidade, né, como se fosse um repertório externo, e você vê como que as minhas sugestões sempre vão ao encontro, sempre reforçam aquilo que eu estou dizendo, que é o ideal para um parágrafo. Você começa com uma ideia central, tópico frasal, embasa a sua ideia tanto com embasamento e com repertório externo, e por fim termina dizendo a repercussão daquela questão. Então você vê que aqui, na sequência, você poderia ter mais duas barras, né, para você começar um novo período, e ilustração dessa realidade foi a minha maneira de tentar introduzir essa frase. Ilustração dessa realidade é a imprensa não falar sobre o auto-suicídio, entende? Sempre nessa linha de conectar as frases, o que foi dito anteriormente, para que tudo fique encadeado. Agora, existe um problema muito grande de lógica nessa frase, nesse parágrafo, que você pode se inspirar para não errar nunca na sua redação. Olha o que a gente está construindo o raciocínio. O parágrafo começa dizendo que a área tecnológica tem um grande avanço, só que esse avanço foi desacompanhado da promoção do debate. Não acontece, porque não falta informação ao povo brasileiro. Não sabemos por quê. Tudo bem. Agora, aí a gente continua. A imprensa não fala do autocídio, mas com o jogo Baleia Azul, esse estado de inércia foi alterado. O que você entende? Que a imprensa ela não falava do problema, só que depois, com o jogo da Baleia Azul, ela passou a falar. Então, existe o problema ainda? O problema foi resolucionado? Esse estado de inércia, que era não falar do problema, foi alterado. Então, o problema acabou? Então, você entende a contradição? Então, fica uma coisa assim muito confusa de você entender. Então, você sempre tem que evitar nas suas redações também ser contraditório. Eu marquei aí, contraditório. A imprensa não noticia o suicídio versus, com o jogo, ela passa a noticiar. Então, o que prevalece? O que, na verdade, é o contexto real que a gente está vivendo agora? Ou será que a imprensa não fala? Será que esse foi um exemplo bom? Eu marquei como exemplo positivo, né? Marquei em azul, porque a ideia do exemplo é boa, mas será que o exemplo em si, ele foi positivo para a construção do raciocínio? Eu acho que não. E aí, por essa razão, você tem também que transpor esse ensinamento para a sua redação, sempre se perguntar se aquilo que você está trazendo reforça aquilo que você está dizendo ou enfraquece. E nesse caso, enfraqueceu, porque toda a linha argumentativa é que não existe informação, que a imprensa não cumpre o papel, que a tecnologia não foi boa o suficiente, e que isso tudo, mas acontece que agora tem um jogo que as pessoas estão falando. Então você não consegue entender exatamente o que prevalece. E aí vem uma conclusão que, na verdade, ela volta para aquela primeira ideia inicial que a gente não debate. Logo é notório que o suicídio entre os jovens é uma questão um pouco debatida no Brasil. Ora, mas acabou de ser dito que esse estado de inércia foi alterado. Então o que está acontecendo? Qual que, na verdade, é a coisa que prevalece? Tá entendendo? Então esse tipo de confusão é uma confusão muito comum, que inclusive você pode ter sido pontuado nas suas redações por algum corretor, contraditório, aprofunde, tudo isso que eu estou colocando aqui, você pode levar para suas redações também. Então, como que você melhora esses pontos? Um é entender a organização do parágrafo. 2, entender que você sempre tem que aprofundar. 3, evitar palavras desnecessárias, frases desnecessárias, informalidade. 4, entender de maneira muito clara qual que é a ideia, a mensagem que você quer passar, para você evitar ao máximo acontecer isso que aconteceu nesse parágrafo e ser contraditório. Então, frente a isso tudo, faltou ainda o último ponto, seria o fechamento dessa ideia, que eu coloquei aí, fechamento. Qual a repercussão da omissão da imprensa? Quais os efeitos negativos?
Se isso representa um problema, qual é o efeito negativo? A gente já entende que se ela não fala, entende-se, como é que a gente pode dizer assim, nas entrelinhas, que já que esse problema, que a imprensa não cumpre o papel dela, o suicídio ele aumenta, mas essa relação não fica muito clara entre a omissão da imprensa e o tema debatido. E mais uma vez aquilo que eu disse, não queremos deixar que o corretor necessite da interpretação para entender o que a gente está dizendo. E isso você tem que ter muito claro na hora de fazer a sua redação. Então, para fechar esse texto, vamos ver o que a gente pode aprender com a conclusão. Então, o que tem de positivo? Evidenciam-se, portanto, e aí eu já pontuo que é uma coisa extremamente positiva, é um conectivo, ou seja, o conectivo é sempre bem-vindo, sou fã do conectivo e você também devia ser. E essa primeira frase, evidenciam-se, portanto, que medidas são necessárias para solucionar esse impasse, na verdade, essa frase é algo que eu chamo sempre de retomada, ou seja, você está avisando, olha, eu vou terminar a minha redação, eu vou terminar o meu texto e eu vou propor a minha intervenção. Porque se a competência número 5 do Enem fala que você tem que propor uma intervenção a um problema, você vai fazer isso normalmente na sua conclusão. Então, você está mostrando para a pessoa, olha, essa discussão vai terminar e eu vou propor agora a minha intervenção para os problemas que eu levantei. Então isso é muito positivo e você também tem que reproduzir nas suas redações, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a formular a conclusão. E aí a gente segue, você percebe que você tem aí, você tem os números 1, 2, 3, 4, e esses números fazem menção aos critérios do INEP para você formular uma proposta de intervenção. Quem vai fazer, o que você vai fazer, número 1, quem vai fazer, número 2, como que você vai viabilizar, número 3, qual a finalidade daquela ação, número 4, e um detalhamento de um desses pontos, número 5. Então você vê que aí eu pontuei o que cada um representa para a proposta, e você vê que eu também coloquei algumas palavras em azul, ou seja, essas palavras elas geralmente se repetem, porque elas são palavras-chave no entendimento de cada uma dessas partes, desses 5 pontos do INEP. Então, o Ministério da Saúde, geralmente não tem palavra, vai variar o agente, deve. Então, esse deve já está mostrando qual é a ação que deve ocorrer. Deve conscientizar, deve promover, deve implantar, deve fiscalizar. O deve vai introduzir a ação. E isso continua em por meio de, ou seja, o por meio de, ele também dá essa noção de viabilidade. Como que você vai fazer? De instrumento, de ferramenta, como que você vai fazer com que essa ação ela possa acontecer? E depois no número 4, a fim de, ou seja, dar uma noção de finalidade, de objetivo, do que você está visando. Então, assim, esses elementos, essas palavras, elas são muito positivas e que você também deve se inspirar nesses termos para reproduzir isso na sua conclusão. E na última frase do texto, eu ainda pontuei que seria uma coisa positiva fazer essa questão, falar de novo do vendedor de sonhos, que é a questão da retomada do tema, mais a referência sociocultural, dando essa ideia de que eu falei lá no início e agora eu falei lá no final. Essa ideia de texto, circuito, é uma ideia muito positiva para você inspirar e fazer também nas suas redações. Agora, o que a gente precisa melhorar o que a gente pode aprender para melhorar esse parágrafo e você também melhorar a sua redação? A gente pode entender que aí nessa parte onde eu marquei em vermelho, lei para punir os preconceituosos com suicidas, isso é muito vago. Você, sim, geralmente, quando você estiver buscando para fazer uma intervenção, você tem que tentar sempre ser o mais detalhista possível e sempre trazer coisas que não fiquem soltas, nunca, e não apenas na sua conclusão, mas também em toda a sua argumentação, toda a sua introdução, sempre você ser genérico, ser vago, é uma coisa que não acrescenta muito. Então, isso eu marquei aí para a gente repensar. E aí, ainda na linha de baixo, dessa forma, quebraria um verbo de novo. Ele pode ser considerado denotativo, literal? Está quebrando mesmo a falta de informação? Não. Então, isso beira a informalidade, coloquialismo. Então, a gente poderia, dessa forma, a gente poderia combater a falta de informação, preconceito, entendeu? Teria uma outra maneira de você colocar que seria muito bem-vinda. E aí, o que eu propus para ser elaborado para essa conclusão melhorar e ficar impecável? Não só esses 2 pontos em vermelho, como eu já falei,
mas também a questão do detalhamento, ou seja, é muito bem-vindo que essa proposta ganhe um detalhamento, que é o quinto ponto do INEP, para ela ganhar toda a pontuação que ela pode ganhar, né? Então ela não perder em nada no quesito da competência número 5. Então, frente a todos esses comentários, que a gente aprendeu várias coisas, e você também vai poder reproduzir várias coisas na sua redação, vamos ver que nota essa redação ganhou, competência por competência. Então, na competência número 1, a gente tem que ganhou 120, porque existiram vários erros levinhos, né? Alguns erros de regência, outros erros de vírgula, outros erros alguns erros de acentuação. Então, por essas razões, 120 pontos. Em relação à competência número 2, do entendimento sobre o estilo do texto dissertativo argumentativo, eu achei que desenvolveu de uma maneira adequada, apresentou os pontos de uma maneira bacana, só que faltou uma elaboração aprofundada, faltou uma organização melhor. Você percebe que o texto ele foi bem elaborado, assim, você consegue identificar a tese, você consegue identificar os problemas, você consegue identificar a proposta, mas dentro de cada uma dessas etapas falta elaboração, falta um aprofundamento, e que isso falhou para configurar essa nota de 120 pontos. Em relação à competência número 3, da argumentação, articulação e coerência, a gente entende que, assim, os argumentos eles estavam relacionados ao tema, eles eram pertinentes, aí que nem você vê na caixinha, só que eles foram organizados de uma maneira pouco consistente. Algumas vezes apresentavam-se como contraditório. Então, por essas razões, dessas falhas de argumentação, dessas falhas de raciocínio, eu dei 120 pontos. Em relação à competência número 4, em relação ao uso dos conectivos, achei que demonstra um bom uso dos conectivos, só que algumas vezes as frases poderiam ser encurtadas, períodos muito longos, e também é uma questão também de você sempre usar a referência. Então, muitas vezes os conectivos foram usados, mas em muitas outras vezes ainda, eles poderiam ser utilizados e não foram. Então, por essas razões, 120 pontos. E por último, na competência número 5, a gente tem que a sua nota é 660 pontos, fechando uma redação com 640 pontos. E eu dei 160 pontos porque você contemplou 4 dos 5 tópicos relacionados à proposta de intervenção. E por essa razão, 160. Eu já tinha me adiantado, mas a nota dessa redação, 640 pontos. Então vamos ver o que a gente pode fazer e o que você pode aprender se você se identificou com um ou mais erros dessa redação. Vamos ver o que a gente pode fazer para você melhorar também a sua redação. O plano de ação que eu montei, ele fala primeiramente sobre a norma culta, ou seja, estudar a crase, evitar termos inadequados e informais e evitar tom adjetivos subjetivos. Ou seja, tudo isso que foi feito ao longo do parágrafo, dos parágrafos da redação. E assim, o estudo da crase é muito direto. Existem muitos vídeos em muitos canais, ou então você abre uma gramática que você vai pegar aí 3, 4, 5 regras de crase. Existem várias regras, mas assim, as que mais se repetem comumente na redação do Enem, e você vai dominar a crase muito rapidamente, que é um ponto assim, todos os pontos de norma culta são muito diretos. A mesma coisa com termos inadequados e informais. Se você já recebeu outras correções de outros corretores e foi pontuado em relação a termos inadequados, comece a fazer uma lista para você sempre se lembrar daqueles termos e evitar de usar nas suas redações, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Então, se você ainda tem como erro a questão do tom, dos adjetivos subjetivos, o infelizmente, dar um salto, coisas assim que não são pertinentes à redação do Enem, mesma coisa, lista. Norma culta é sinônimo de lista. Faz lista sobre o que você está errando hoje e sistematicamente fala, eu não vou mais usar esse termo, e coloca lista de palavras inadequadas ao lado de lista de substitutivos. Então, o que eu vou substituir para essa palavra de pessoas? Vou usar indivíduos. Verbo dar. Oferecer. Entende? Faça essa transição para que você consiga identificar o que você pode melhorar. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho que aqui entra a questão de você evitar frases soltas e desnecessárias, ou seja, sempre você pensar que se você se identificou nessa coisa de usar palavras soltas, se você já recebeu aquele comentário, frase solta, desnecessário, entende? Esse tipo de comentários, essa dica aqui vai para você, porque você tem que evitar ao máximo falar uma coisa que não vai agregar. Então, se você acha
E você tem que se perguntar, isso que eu estou falando é fundamental? Se não for fundamental, não coloque. Ou então, faça de uma maneira que passe a ser fundamental aquilo que você está dizendo. Evitar a repetição de termos. Isso é uma coisa muito direta também. Pode ser que, às vezes, no momento de fazer a redação, você não consiga elaborar um sinônimo para aquela palavra. Tudo bem, no momento em que, até assim, antes de você fazer a redação definitiva. Então, você elabora o parágrafo, né, mesmo com a repetição de palavras, e assim, depois você volta naquele parágrafo para encontrar um sinônimo, para você não travar naquela dificuldade. Você seguir o seu texto e você só ter que lembrar de voltar naquele parágrafo e substituir aquela palavra, para você conseguir andar e não travar numa dificuldade tão boba. Evitar repetição de termos, a mesma coisa, e a questão da explorar referência entre frases e períodos, ou seja, a parte da conexão, a parte dos conectivos, a parte da referência, para que tudo fique linkado, para que tudo fique ligado junto e explicado, esclarecido. Isso é uma coisa muito positiva e que você tem que explorar sempre nos seus textos. Em relação à argumentação, aqui a gente aprendeu várias coisas ao longo dessa redação, que a principal delas, se você se identificou com os comentários de texto confuso, explore, aprofunde, se você já recebeu esses comentários de corretores, esses comentários, essas dicas aqui são para você. Ou seja, organizar raciocínio, sequência de ideias, entender que existe um início, um meio e um fim, que nem eu falei na nossa correção, né, nos nossos comentários. Exibir o tópico frasal, o embasamento, ou seja, mostra a ideia principal, relaciona essa ideia principal com um aprofundamento, explica por que essa ideia que você está dizendo é pertinente. Também evitar de falar de muitas ideias. Aí fala de tecnologia, fala de desemprego, fala de... Entende? Aqui nem a gente viu no parágrafo. Não pode você colocar várias coisas sem que você aprofunde cada uma delas. Já que a gente só tem 30 linhas, e eu acho que é pouco, né? Você tem que selecionar o que você vai falar. Então, evitar sobreposição de ideias. Seja muito diretos, entenda o que você quer falar, tenha um plano claro sobre qual é o papel daquele argumento, que você não vai mais cometer esse tipo de erro. Evitar contradição, isso é um princípio básico da argumentação, de você também ter a clareza do que você está dizendo, para você evitar que você fale uma coisa, depois diga outra, depois volte para a primeira, e aí a pessoa que está lendo ela não entende. Então, tenha de maneira clara o que você vai dizer na sua cabeça, faça uma tese muito bem exposta, que aí tenho certeza que você vai ter um direcionamento muito mais claro sobre o que você vai dizer. Elaborar abordagem prática, tema cotidiano, ou seja, essa relação entre o tema e o cotidiano, que a gente viu no exemplo da baleia azul, né, do aplicativo, do jogo, em que era uma abordagem prática, ou seja, era uma coisa da vida real. Ou seja, quando você traz uma coisa da vida real, é inegável que a discussão passe a ter uma relevância maior, porque, na verdade, existe uma abordagem prática, coisas cotidianas que reforçam que aquilo que a gente está falando é verdade, ou que reforçam que aquilo que a gente está falando tem um embasamento, tem uma repercussão na vida real. Então, sempre trazer nas suas argumentações seria muito bem-vindo, tenho certeza que daria muito mais peso às suas argumentações. E por último ainda, nesse ponto, nesse aspecto, explorar a repercussão do tópico frasal, ou seja, fechamento da ideia. Não adianta você começar a ver um filme, vai até metade e não vê o fim. Ou seja, imagina se o filme acaba do nada. Sabe aqueles filmes que você está vendo, aí o filme termina e você fala, ué, terminou? De duas uma, ou você não entendeu nada, ou o filme acabou de repente e foi mal feito. Então, a gente não quer essa sensação de, ué, acabou? Não tem mais nada? A gente precisa fazer um fechamento para as nossas ideias. Então, por isso que esse tópico está aí. E por último, atenção à sua conclusão. Então, se você não gabaritou a competência competência número 5, ou seja, se nas suas redações frequentemente é pontuado que você não ganha 200, é porque você não está respeitando os 5 pontos do INEP, ou você está dando uma proposta que diz respeito aos direitos humanos e muitas outras coisas que tiram pontos na sua introdução, na sua proposta de intervenção. Então, ficar atento ao que você vai fazer, quem vai fazer, a viabilidade, o efeito e o detalhamento de um desses pontos. Então, eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com essa redação, que você possa colocar tudo isso no seu aprendizado, na sua preparação. E se você gostou de todo o conteúdo, se inscreve aqui no canal e também lembra de participar lá do nosso grupo do Telegram para ter acesso a esse PDF e também a programação dos vídeos de toda semana aqui do canal, tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço. Tchau, tchau.